E nenhum de nós está imune à queda. Palavras do apóstolo Paulo: aquele que cuida estar de pé, veja que não caia. Tudo que precisa funcionar bem numa igreja é posto em movimento através de um púlpito forte. So the pulpit must be right in order for the church to be right. Então o púlpito precisa estar aprumado para que a igreja esteja aprumada. Zaio, você não vai falar a respeito do pastor e pregador americano que foi afastado da direção da igreja após o caso de adultério? Eu recebi um e outro recado a respeito desse assunto e me chamou a atenção. Pastor Zaio, você não vai falar do pastor Estevão e da postura do pastor Paulo Júnior em relação ao caso? E aí eu procurei, inclusive até saiu um vídeo lá no canal do Paulinho que ele lançou a respeito desse assunto aí, trazendo até um exemplo, né, que no Brasil não existe posturas tomadas pelas lideranças das igrejas, falando do meio pentecostal, que é o assunto que mais a gente traz aqui nesse canal, que infelizmente eles tratam sempre nas escondidas, com aquela ideia do Marcos Feliciano, né, que não pode expor porque é homem de Deus, é ungido, enfim. E eu assistindo o vídeo vi a postura do pastor Paulo Júnior, né, e me chamou a atenção. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa o seu joinha que é importante, se inscreve no canal, se já é inscrito verifica aí para não perder o nosso conteúdo, comenta aí embaixo também o que você acha da postura do pastor Paulo, que nós vamos assistir junto aqui. O seu comentário é muito importante e bora pro vídeo de hoje. Pelo que eu entendi, o pastor Esteve esteve pregando num evento do pastor Paulo Júnior e logo depois saiu a notícia que ele tinha caído em adultério. E a igreja trouxe o comunicado do afastamento dele no site da igreja e inclusive em reuniões. Para você que é mais do meio pentecostal que nos acompanha aqui, esse pastor é um pastor de renome, pregador reconhecido, não só no país dele, mas mundialmente. E ele foi afastado do ministério, inclusive era presidente da igreja, deixa eu ver aqui, presidente da igreja Trinity Bible Church, em Dallas, nos Estados Unidos. E a igreja declarou também que, além do afastamento, estariam orando por ele, enfim, aquele reconhecimento por ter sido um grande homem, pregador, expondo o caso principalmente, que é o que chamou a atenção, e ao mesmo tempo, né, se prontificando em continuar orando. Eu, particularmente aqui, esperava o mínimo que seria eles reconhecer o erro, expor, enfim, e se prontificar dentro da questão do tratamento. Vamos ver o pastor Paulo Júnior falando a respeito do assunto. Vamos lá. Inclusive o Paulo Júnior falou numa live, num culto, né? E também gravou um vídeo a respeito disso. Nós o recebemos aqui nas nossas últimas edições da Conferência Old School. Estávamos mantendo uma amizade e uma comunhão, uma aliança muito positiva com relação ao avanço do reino de Deus. E todos nós fomos surpreendidos com essa notícia do pecado do Dr. Steve Lawson. O pecado dele foi de um relacionamento extraconjugal, que vocês já sabem. Isso, evidentemente, não deixou só a mim, mas a você e todo o meio cristão muito triste, muito abalado com a notícia dessa, uma vez que o Dr. Lawson era um grande expoente da fé cristã, sobretudo da fé reformada. E eu gostaria não necessariamente de falar do pecado ou da queda, porque, como eu já disse, já foi divulgado, mas das lições que nós podemos tirar desse desastre, dessa traumática queda, desse traumático episódio. O Dr. Steve Lawson tinha por volta aí de 50 anos de ministério, estaria completando agora, vai completar 74 anos de vida. Caracas, 74 anos de vida, 50 anos de pastoreio, pregador do evangelho, e no final, no meu ponto de vista, a carapuça simplesmente caiu, porque isso é o que veio à tona. Eu sempre digo, o adultério, e até o porquê que eu falo isso, que a carapuça caiu, porque o adultério, quando ele vem à luz, é porque ele foi gerado. Imagine uma grávida, ela gera 9 meses para dar à luz. Quando ele comete o adultério, ele já estava gerando isso no seu coração.
ou talvez dando entrada, né, para certas coisas. Então, provavelmente isso aí foi gerado há muito tempo, veio vindo até o ponto que veio à luz. E eu não estou falando veio à luz o caso em si foi divulgado, não, veio à luz o ato da relação ali, enfim, fora do casamento. Ah, Zé, mas você está falando de um reformado, mas a pergunta que eu faço aqui é, independente de reformado, de presbiteriano, de pentecostal, neopentecostal, arminiano, calvinista, a hipocrisia também faz parte desses contextos. Isso é o que eu penso, meus amigos, mas enfim, tem quem acredite que foi só esse o caso. Esse foi o divulgado, né? Eu acredito que... E não julgo você por acreditar assim. De um ministério muito sólido e amplamente reconhecido mundialmente. E agora no final, prestes a aposentar, ocorre essa tragédia. Era também um homem muito respeitado, um homem muito querido, uma figura no que diz respeito à pregação expositiva, à teologia e aos aspectos da fé reformada, uma referência. Isso traz para nós algumas lições. Nós aqui, que, entre aspas, é importante dizer, somos simples cristãos, ou cristãos anônimos, ou você que é uma dona de casa, um operário, um irmão em Cristo simples, que faz parte de uma comunidade local e luta suas lutas diárias contra o pecado, a carne e o mundo, ou você que é um ministro do Evangelho, foi separado com algum dom para algum ofício cristão, seja presbítero, diácono, pastor, evangelista, mestre. Mas você não está falando do Brasil, né, pastor Júnior? Porque no Brasil, se fosse o caso aqui, quem seria excluído, excomungado, seria a mulher que caiu com ele e o pastor subiria de cargo. Seria paparicado, apadrinhado, mudado, transferido. Enfim, nós sabemos como é o modo operante. Parece que o pastor Paulo Júnior não está falando do Brasil aqui, não. Primeira lição que eu aprendo aí é que ninguém está imune à queda. Concordo, e ainda complemento dizendo que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa alcança misericórdia. Se não estou equivocado, é Provérbios. Ninguém. Nenhum de nós, meu irmão, tem foro privilegiado e tem imunidade contra o pecado, a tentação ou a queda. Todos nós estamos sujeitos à queda. Por isso Paulo vai falar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, aquele que cuida está de pé, veja que não caia. A segunda coisa que eu aprendo aqui, o segundo ponto com a queda do Dr. Lawson, é que Deus não tem categorias especiais. Deus não tem queridinhos. Deus não tem categoria de pessoas preferidas. É importante saber disso. Você não deve pensar que por ter algum dom e por se destacar em alguma área, por se tornar popular, famoso, ou por ter construído um ministério influente ao longo dos anos, isso também te faz imune contra a queda. A terceira coisa, o que nós soubemos sobre o Dr. Steve Lawson é que há quase 30 anos ele não pastoreia mais a igreja ou trabalha com o pastoreio, e sim somente com o ministério itinerante. Então, há muito tempo que não lida com aconselhamento, com gabinete, com velório, com casamento. O dia a dia da igreja local, os seus dilemas, os seus problemas e o fardo do dia a dia que um pastor carrega, se tornando apenas um ministro itinerante de conferências e livros e artigos e aulas. Isso às vezes nos faz perder o senso da realidade. Cara, eu até concordo, mas aqui deixa uma passadinha de pano, entenderam? Ele não tinha uma responsabilidade de apacentar. Quer dizer então que se ele fosse um pastor dirigente de uma igreja, responsável, presidente, né, responsável de uma igreja, teria um outro tratamento. No Brasil a gente sabe que tem. No Brasil o presidente
é promovido para uma igreja maior e geralmente quando sai a público ainda fica ganhando salários negociados nos bastidores ali para manter o pastor afastado por um tempo. As palavras do pastor Júnior aqui me soam meio que passando um paninho, cara. Do dia a dia, das lutas de um cristão comum. E também tira o aguilhão que a igreja local traz um pastor. Os fardos, as aflições, as pressões e as cobranças mantém o pastor com os pés no chão, aflige ele, quebra o orgulho dele, o leva para os pés de Cristo a buscar o Senhor, e isso o mantém santo, o mantém guardado. De modo que às vezes os ministérios itinerantes, onde você é aclamado como uma estrela, é recebido por grandes públicos, recebe ofertas ou cachês, sessão de fotos, e volta para o seu hotel e no outro dia prega um voo para pousar em uma nova conferência e acontecer tudo de novo. Isso pode fazer mal, pode inflar o ego, te tirar da realidade da igreja local, te privar dos fardos que te santificam e fazer do pregador uma figura quase que divinizada. Isso, obviamente, vai deixá-lo mais vulnerável. E esse ponto especialmente falou muito comigo. E acredito que deve falar com você também, caro pastor. Nós fomos chamados para cuidar do rebanho de Cristo, para pastorear a igreja, para aconselhar, para discipular, para evangelizar, para fazer visitas, celebrar casamentos, velórios, para cuidar de casos de dependentes químicos, preparar sermões, séries de sermões na igreja local, presidir, governar, participar da docência. Esse é o nosso grande fardo, de modo que isso não nos faz superiores a ninguém. E se entregar demais ao ministério itinerante, faz do pregador uma celebridade. E nós não fomos chamados para ser celebridades, para ser aclamado com os louros dos aplausos humanos. Por último, eu aprendi também a valorizar a vida simples. Pois é, cara, mais um reformado, né? Esse negócio de reformado aí, eu já falei num vídeo aí de um reformado lá de Vila Velha. É complicado, cara. Eu não boto fé em reformado, não reformado, até porque igreja reformada, pelo amor de Deus. O único objetivo de dizer que é reformado presbiteriano é que estão levando mais a sério, mas no fundo não. Segundo as informações, esse caso aqui, por exemplo, o tal pastor não confessou, né? O pastor Steven não confessou por livre e espontânea vontade. Foi o próprio pai da jovem, que inclusive é bom deixar claro aí que tem 25 anos de idade, ele um senhor de 70 e lá vai pedrada, um pastor, né, de 70 anos com uma jovenzinha, vou experimentar. Cara, olha só o nível, velho. O negócio de pegar novinha dentro do contexto reformado. E não adianta vir com passação de pano, igual o pastor aí, Paulo Júnior fez, porque estava itinerante, né, fazendo um joguinho de cintura aí, itinerante, não sei o que, itinerante. Não, meus amigos, pelo amor de Deus, velho. A questão é que o pai da jovem aí, que tem 25 anos de idade, confrontou ela e pressionou ela a seguir a vida ou ela contaria o que aconteceu. E aí, pro caso não vir a público ser exposto, o que o casalzinho aí, a novinha e o velhão da lancha, ou o velhão da igreja, né, fez? Assumiu diante da igreja o caso, pedindo afastamento. Em outras palavras, o pastor Estevão reformado não teve outra opção a não ser confessar sobre pressão de ser exposto. E a informação ainda é mais sucinta. Ele não entregou os cargos, ele ganhou a conta daquilo que ele era responsável. E a igreja desligou ele das atividades que ele tinha. 5 anos de envolvimento, meus amigos. Dá para entender quantos púlpitos esse cara passou e só veio a público porque o pai da moça pressionou ela para contar ou ela seguisse a vida, talvez fora de casa, ou enfim. E ela foi, né, conversou com o amante, pastor reformado aí, e ele decidiu expor. Em outras palavras, não valorizou a esposa, não valorizou a trajetória própria. Cara, o cara que não valoriza o tempo de convivência com a esposa não vai valorizar o tempo ministerial. Esse cara já vinha aprontando há muito tempo. Não me engana.
E claro, essas atitudes aí, por mais que ele foi pressionado, é louvável pela atitude que a igreja em si tomou, né, de rapidamente esclarecer, por mais que não deram detalhes, mas esclareceram e desligaram ele de qualquer cargo, trouxeram a tal transparência, né, que é o mínimo que a igreja espera, quem congrega espera, inclusive partindo de um senhor de 70 e poucos anos, 50 anos de ministério, a esposa que esteve com ele a vida toda na luta, tolerando o cara por uma novinha e... Mas qual a necessidade de expor isso, Zay? Qual a necessidade de uma igreja expor isso? Cara, é para abrir os olhos e mostrar que todo pastor é ser humano sujeito a pecar, a escorregar, a cair, e que ele não está imune disso e muito menos é um super, como na grande maioria das vezes a gente percebe que o público evangélico tenta entender e ver dessa maneira. Dentro do contexto reformado, não se iludam. Ah, a igreja reformada também esconde, também resolve quando eles percebem que não tem mais jeito, que vai ser exposto, eles daí assumem, que seria um pouco melhor do que acontece dentro do contexto arminiano, né, dos pentecostais, que eles escondem, negam, inclusive negam até que o cara era alguma coisa dentro. Pra quem acompanhou aí, não sei se vocês lembram o caso do Jimmy Swaggart, né, é quase parecido. Não foi confessado de livre e espontânea vontade também na época. Na verdade, sempre sobre pressão. Resumindo, no meio evangélico, tanto dos reformados, né, do arminiano, calvinista, existe a tal da vaidade, o orgulho, aquela ideia, né, do automático reconhecimento, sou homem de Deus, e se sentem inabaláveis. E no final das contas estão passando essa imagem para o povo, enganando hipocritamente, mas os bastidores da vida, como eu falo aqui nos vídeos, nós aqui sabemos um pouco e temos noção do que acontece. Eu particularmente respeito o trabalho do pastor Paulo Júnior, mas não estimo, não tenho esse cara aí como também uma figura pastoral a ser, né, um exemplo, não. Tá claro aqui uma passação de pano, talvez ele nem tenha noção a fundo sobre o caso, mas então não viesse para as redes sociais passar, né, uma ideia aí, um jogo de cintura, que eu acho impossível ele não saber da realidade para falar. E se não sabe, também faltou se aprofundar para vir aí trazer essas palavras. Enfim, para quem pediu a minha opinião, é isso que eu acho. E encerro o vídeo dizendo para você, não acredite 100% em tudo que você vê como homens de Deus. Fala bonito, tem um discurso agradável, é reformado, mas no fundo, meus amigos, um pé atrás o tempo todo nunca vai ser demais. E ter discernimento de tudo que você ouve e de tudo que você acredita também ajuda bastante. Não vá na primeira informa. Se você concorda comigo, deixa o seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve, deixa o seu joinha que ajuda muito. No primeiro link está fixado também uma oportunidade para você ter uma renda extra trabalhando na internet, apenas 1 horinha por dia. Você pode chegar a tirar aí R$1.000 até R$3.000 trabalhando. Não é golpe, não é pirâmide, e sim trabalhar na internet. Está fixado no primeiro link aí embaixo. Corre lá, chama o Tom Dimas, troque uma ideia, tire as suas dúvidas e eu tenho certeza que no final você vai me agradecer. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.